pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Fabi e eu tô aqui hoje não para falar de dicas de inglês, mas sim para falar de dicas de aprendizagem da língua. Como é que a gente pode fazer para tornar a aprendizagem da língua mais eficaz, mais eficiente, né? Para que a gente não faça o que a maioria das pessoas faz um curso de inglês, depois passa para outro curso de inglês, passa para o terceiro curso de inglês. Daqui a um pouco chega no outro curso, eu não lembro, aí revisa e volta. Então o que eu noto? Eu noto que muito além do curso de inglês, do material, professor e tudo mais, duas coisas são importantes. A primeira delas é tu ter as técnicas de aprendizagem. Por exemplo, tu ter contato com a língua, né? Tu colocar a língua diariamente na tua rotina, tu estabelecer metas fáceis para ti, ou seja, em 4 meses eu vou conseguir me comunicar falando no presente com alguém, pedir um alimento, ou vou conseguir mandar uma mensagem para um colega meu de trabalho em inglês. Metas fáceis, metas alcançáveis, certo? A segunda, que eu acho que é mais importante de todas, resiliência. Resiliência é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, poucas pessoas sabem que eu sou da escola pública. E na escola pública o ensino, é fraco. Em geral, os professores também não são tão bem remunerados. Boa parte dos meus colegas não se interessavam por inglês. Então eu era forte no inglês na aula, me sentia bambambam e tudo mais. E quando eu fui para a universidade eu tive um choque de realidade, né? E lá sim eu testei bastante minha resiliência, porque tu acha que tu sabe e aí tu se dá conta que tu não sabe tanto, aí tu cai um pouquinho. Aí tu estuda um pouco mais, aí tu vê que tu não sabe tanto, daí desce um pouquinho e sobe. E assim a gente vai no ensino, certo? E eu vou dizer para vocês que nunca termina, porque eu ainda passo por esse processo. Quando eu encontro pessoas que sabem mais que eu, e eu subo, aí eu vejo que eu sei, pessoas sabem mais que eu, dou uma descidinha. A resiliência ela é importante. Ela é importante tu saber que faz parte do processo. A aprendizagem ela é líquida, ela é algo que nunca termina, certo? Então a gente tem que ter paciência e resiliência, mas resiliência é o mais importante pra gente poder passar pelo processo. Tanto que eu tenho certeza que vocês têm um amigo ou uma amiga que olha pra ti e fala assim: eu não sei inglês porque é difícil, não sei o que, eu não sei, não é pra mim. É muito mais fácil tu dizer que tu não sabe e tu criar essa barreira, criar essa objeção, não é difícil, não é pra mim, do que tu enfrentar um problema e sentar e estudar. E aí que a gente vai entrar nas técnicas. Então eu vou compartilhar parte de um vídeo, de uma live que eu fiz com a Teacher Rachel, porque a gente conversou bastante sobre essas técnicas, certo? Aí depois eu vou complementar. Bora assistir o vídeo? Let's go! Eu acho que bem de ativa mesmo, começando por ativa, eu sugeriria já fazer um curso da língua, né? Acho que é importante ter esse aprendizado formal, porque aí é um professor qualificado, né? Que sabe o que está ensinando. E eu acho que a parte informal, assim, fica mais pro ouvir podcasts, né? Acompanhar, seguir perfis aqui no Instagram, por exemplo, né? De pessoas que falam inglês ou alemão, ou qualquer que seja a língua, né? Para ter mais exposição, né? Daquela língua. Então, acho que dá para ser dessas duas formas. Claro, ouvir muita música ajuda, né? Quando eu estava mais nos níveis iniciais, assim, do alemão, eu fazia, que tem muita tabela de declinação e tal, eu fazia as tabelinhas à mão até para absorver melhor, né? Estudos dizem, né, que o cérebro absorve melhor se a gente escreve, lê, fala em voz alta, estimula todas as habilidades, assim, né? E eu colava alguns cartazes na cozinha da minha casa. Toda vez que eu ia abrir a geladeira, eu olhava, tem essa palavra aqui, né? Então, acho que são maneiras que a gente pode utilizar para inserir a língua, né, no nosso cotidiano, já que o inglês está muito mais presente, né, no nosso dia a dia aqui no Brasil do que o alemão, por exemplo, né? Mas principalmente quando a língua é tão mais distante da nossa língua materna, acho que essas estratégias podem ajudar, assim, né? Essa mas não, é muito boa. Mas não dispenso o ensino formal, eu acho que é necessário, sabe? Não só... Porque ali se aprende a cultura também, é sempre importante dizer isso, né? Quando a gente aprende uma língua, não é só a língua, é a cultura junto, né? E acho que o professor, não é porque eu sou professora que eu tô dizendo isso, mas acho fundamental, assim. Eu acho que, na verdade, um complementa o outro, né? Os dois são importantes, né?
Outra dica agora que tu estava falando disso, eu me lembrei uma vez, não me lembro quem me disse disso, mas quando tá aprendendo spelling, né? E aí tu vê, dizem que crianças fazem isso quando eles estão aprendendo também. Tu tá dirigindo, ou tá no ônibus, o que for, tu mentalmente soletrar aquela palavra, no idioma que for também, de novo, alemão, inglês, né? Tu ir soletrando no momento que tu tá parado ali no carro, o que for, tu soletrando pra tu ir praticar, né? Tu vai praticando, voz alta, o que for. Então, acho que são técnicas, né? O celular também tem inglês. Bom, né? Porque aí tu aprende várias palavras, isso é inevitável, assim. Teu vocabulário tende a crescer muito, a aumentar muito, né? Enquanto eu tava falando, assim, sobre tentar soletrar aquela palavra e tal, eu lembrei que hoje em dia tem vários aplicativos e recursos. A gente tem jornais, eles noticiam, tem canal na TV. Tem um recurso, eu não sei se é necessariamente um aplicativo, porque eu já acompanhei pelo perfil da Deutsche Welle aqui no Instagram, que eles leem a notícia, eles leem de forma pausada. Tipo, que legal. Sílaba por sílaba, ou palavra por palavra, sabe? Então é muito mais fácil, porque às vezes na língua falada fica muito rápido, fica difícil de entender, né? Então é um recurso legal, assim. Hoje em dia tem muito podcast, né? Por exemplo, eu sigo aqui no Instagram a Go Easy Berlin, que eles têm vários podcasts em alemão e tem subtitles, né? Tem a legenda. E tem a legenda em alemão e embaixo em inglês. Então, se eu não sei uma palavra em alemão, eu pauso o vídeo, olho como é que é a legenda em inglês para ver o que é aquela palavra. Então, hoje em dia, a gente está cercado de recursos. Não dá para usar a desculpa de não sei como estudar além da aula, né? E gratuitos, né, Raquel? São gratuitos, né? Um outro que eu aprendi e que eu faço, e eu tô sempre aprendendo muita coisa, é cantar no karaokê no YouTube. Sim, eu fazia muito isso com o inglês, principalmente quando eu tava aprendendo há 1000 anos, mas é ótimo. Até hoje em dia, né? Às vezes uma letra que tu quer aprender, que é rápida, tu quer saber aquela letra. Eu me lembro até uma vez que tu comentou da Watermelon Sugar, né? Que tem a letra bem louca, assim, né? Que tem que interpretar ali. Eu coloquei, e aí é legal tentar cantar junto, até pegar a intonation, né? Que no inglês, nas línguas, é tão importante saber o ritmo, né? A entonação das palavras. A live que eu fiz com a Paty foi bem legal, porque ela falou que ela já sabia inglês quando ela viajou sozinha, né? Mas o que chamou a atenção dela foi que, assim, normalmente aqui a gente... Por isso que é bom ter as duas experiências, né? Aqui ela praticava muito com pessoas do nível dela, né? E aí, quando ela viajou, ela viu pessoas de várias idades, com vários sotaques, né? Falando rápido, devagar. Então, é muito legal isso, porque... Tu te obriga a tu pensar rápido, né? A tu ter várias experiências. Que todos esses recursos, como cantar, ou anotar, ou escrever e ler, isso, eles vão deixando mais ágil o nosso pensamento também, né? Sim. Certo. Depois de ver essas técnicas, então, super importantes que a gente compartilhou, tem outras coisas que também são essenciais, como tu tem que pensar, tu tá estudando inglês porque inglês é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai te auxiliar quando tu for viajar, para tu poder se comunicar com as pessoas, vai te auxiliar para tu pedir um alimento num restaurante, num aeroporto, vai te auxiliar para tu ir num congresso e poder conversar com as pessoas parceiras da tua empresa, ou tu vai num outro congresso, não a trabalho, mas um congresso acadêmico, tu vai poder compartilhar informações sobre a tua área de pesquisa e tudo mais. Então o inglês, ele é uma ferramenta. Eu acho que isso é o principal que a gente tem que ter em mente. Em segundo lugar, a gente tem que saber que pra gente estudar, a gente tem que ter um propósito. Eu vou estudar inglês, tá? Precisa ser ruim? Claro que não. Mas eu vou estudar gramática. Não pensa não foca na gramática. Foca no que tu acha interessante no inglês. Tem que ter alguma coisa que tu acha interessante no inglês. Eu gosto de música, então eu ouço música, eu pego, anoto a letra, eu olho a letra, eu vejo a tradução, eu repito, eu canto com a música. Eu gosto disso, pra mim é prazeroso fazer isso. Se tu gosta de ler artigos acadêmicos, pega artigos acadêmicos em inglês, inicia fazendo um glossário, né? Coloca ali, leu, não lembra daquela palavra, escreve, né? Esqueceu da palavra, porque vai acontecer de tu esquecer. E aí tá a resiliência, de tu saber, esqueci, volta pro glossário, certo? E aí o que tu vai fazer? Tu vai reforçando aquele conhecimento. Vai reforçando, tá? Tu viu a palavra enough, olhou, escreveu enough, tá? Vai lá,
olhou, pá, mas eu não sei pronunciar essa palavra. Uma outra técnica também é de leitura, tu lê um texto, certo? Tu lê o texto, lê em voz alta, certo? Aí tu viu que a palavra bot, tu leu errado, tu leu, não sei lá. Bowl. O pessoal às vezes lê bowl. Enfim, tu leu a palavra errada, o que tu vai fazer? Vai escrever a pronúncia no papelzinho. Olhou, visualizou, ouviu de novo. Ah, pá, eu não me lembro a pronúncia exata. Vai lá no Online Dictionary, tem um dicionário que é muito bom, que é Oxford Advanced Learners Dictionary. Coloca lá, ouve a pronúncia online. Hoje em dia todo mundo tem acesso online. Ouve a pronúncia, escreve a pronúncia, ouve a pronúncia, escreve a pronúncia. Daqui a um pouco tu vai reforçar tanto esse comando que tu vai gravar que é bot. É bot. Tu nem vai lembrar como é que era antigamente, mas tu tem que reforçar. O que acontece nos adultos, tá? Que é muito comum. Às vezes a pessoa passou tanto tempo falando aquela palavra errada ou lendo alguma coisa de forma errônea que a pessoa fossilizou aquele determinado tópico, aquela determinada palavra. Então o que a gente tem que fazer? O processo inverso. Aos pouquinhos a gente vai reforçando a pronúncia correta, a estrutura correta, a gramática correta e quando tu vê, ó, foi. Certo? Então, às vezes eu tenho alunos que estão falando muito bem, mas aprenderam um determinado tópico errado lá atrás. E aí, o que a gente faz? Reforça esse comando. Reforça, vai lá. Reforça, errou, reforça. Então, é um mental misturado com o físico, né? Que acaba que a gente, com o tempo, vai andando. Quando tu vê, tu tá falando, tu tá fluente, tá indo, certo? Essas são as minhas dicas, tá? Eu acho que a gente tem que ser resiliente, não pode ser obcecado pelo erro. Quando errar, não dá foco para esse erro. Analisa o erro, vê por que tu errou, corrige e segue em frente, certo? Além disso, te organiza. Arruma um tempo além da aula que tu possa estudar. Porque é muito fácil a gente culpar o curso, culpar a videoaula online, culpar isso, culpar aquilo e não se responsabilizar pelo nosso aprendizado. O nosso aprendizado, ele em primeiro lugar, ele é nossa responsabilidade. Então, se tu não assiste série em inglês, se tu não abre o livro fora da aula, se tu não assiste um vídeo que nem esse ou o vídeo que tu pegou alguma dica de inglês e não anotou, não foi atrás, não pegou uma palavra nova, não colocou numa frase, se tu não faz o teu melhor, como que tu vai culpar o processo? É mais ou menos como tu vai na academia uma vez por semana e aí tu come hambúrguer, toma coca, faz tudo errado ao longo da semana e aí culpa a academia, certo? Então o que a gente tem que manter em mente? Ok, eu quero aprender, ótimo, eu vou aprender. Como? Me organizando, certo? Eu vou assistir as aulas, eu vou correr atrás. Se eu tiver dúvida, eu vou mandar ali no Instagram. Olha, tô com dúvida em tal palavra, pode me explicar? Várias vezes me pediram ajuda, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Face. E eu fui lá, quando tenho tempo, claro, né? Fui lá e dei uma olhadinha. Eu adoro quando me mandam as dúvidas e fiz um vídeo sobre isso ou respondi direto pra pessoa, certo? Essas são as minhas dicas, tá? E o que eu quero? Eu quero que todo mundo aprenda. Porque quanto mais pessoas aprender, melhor. Ninguém perde quando o outro aprende, né? Todo mundo ganha junto. Então eu me despeço de vocês agora com essas técnicas. Espero que vocês usem e quem usa ou quem tem alguma outra técnica, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor, pra gente poder compartilhar e crescer cada vez mais. Um beijão. See you. Bye bye.